Você também tem a impressão de que a maioria dos filmes de ação de hoje, e quando eu digo a maioria dos filmes de ação, eu quero dizer os grandes filmes que têm dominado esse gênero atualmente, tipo os filmes de super-herói, estão cada vez mais deixando de apresentar algo novo e fresco nas suas cenas de ação e sendo tomados pela mediocridade nas mesmas? Não me leve a mal, eu assisto e adoro qualquer filme de super-herói como qualquer um. Mas a cada filme novo parece que os criadores estão largando mão e deixando tudo por conta dos efeitos especiais de computação gráfica, em vez de explorar melhor a fisicalidade dos seus personagens nos ambientes e nas dinâmicas das lutas. O que está deixando cada vez mais difícil se empolgar com um novo filme de super-herói, porque a cada filme novo nós sabemos que vamos ver aquele boneco de computação gráfica pulando e desrespeitando as leis da física e as leis do bom senso. E ainda por cima com coreografias pobres e desinteressantes que não aproveitam nada dos ambientes nas cenas de ação. Se for pensar nisso, existe apenas um super-herói hoje em dia que foge a essa regra. Um super-herói sombrio, violento, que acima de tudo é muito bonito. John Wick. Olá, meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus e eu gosto de falar de filmes muito mais do que qualquer pessoa normal. E aproveitando a estreia de John Wick 4, Baba Yaga, essa semana eu decidi falar dos grandes filmes de ação que existem e o que os tornam tão maravilhosos. E é bom começar já falando pelo John Wick porque é uma série que tá fresca aí na mente de todo mundo, uma série atual, e que ilustra muito bem o que um filme de ação precisa. Tiro e porrada. Mas não só tiro e porrada. É necessário ter também o que eu gosto de chamar de o balé da destruição. E é bem claro que o diretor que fez todos os filmes do John Wick, o Chad Stahelski, que por sinal era dublê do Keanu Reeves na trilogia Matrix, pegou bastante do que os filmes chineses de ação das antigas faziam, principalmente do diretor John Woo, que eu vou falar daqui a pouco. Ou seja, uma cena de ação não pode ser apenas uma cena de ação em um lugar qualquer. É necessário levar em conta vários elementos como o cenário, os objetos, as armas, a coreografia das lutas, a dinâmica e a estrutura dos desafios que os heróis precisam passar para deixá-la cada vez mais em uma crescente. Então, quando John Wick entra em confronto com alguém, seja por luta física ou por troca de tiros, qual será o balé de coreografia que ele terá que usar para lidar com os inimigos? Que objetos ele vai usar e, acima de tudo, como ele vai usá-los? Você já viu os filmes, você sabe. Você já viu ele usando uma arma, mas viu também que ele usa essa arma de várias maneiras diferentes, explodindo cabeças de todos os jeitos e ângulos possíveis, além de usar facas, espadas, cavalos e até livros como armas mortais. O ambiente e as situações também importam. É um lugar cheio de pessoas como uma boate cheia de luzes e fotografia interessante, ou talvez uma estação de trem, ou é um lugar mais fechado entre apenas ele e o vilão. O que nesse lugar pode contribuir para a dinâmica da ação? Atravessar vidraças e cair de lugares altos também ajudam muito nessa dinâmica, sempre levando em conta que quanto mais o lugar tiver sido destruído no final do combate, melhor. O que me leva à referência óbvia de filmes que levam em conta todos esses elementos. Quando falamos em filmes que criam essa experiência visual e essa alquimia de movimentos em que o personagem tem que lidar com vários desafios e elementos diferentes durante uma luta, é claro que temos que falar de Jackie Chan. Só que aqui nós vemos, claro, filmes mais acessíveis para a família, que não tem sanguinolência ou cabeças explodindo. Mas Jackie Chan é o cara que luta em qualquer lugar, com qualquer objeto, de qualquer maneira possível. Se tem um cano de encanador no meio do ambiente em que uma luta vai acontecer, ele vai usar esse cano. Mas como ele vai usar esse cano? Ele vai bater nos inimigos, vai afastá-los, vai desarmá-los, além de usar o cano como objeto físico, se equilibrando em cima dele para lutar, passando por dentro dele, escorregando por cima dele para chegar em outro lugar. Ou seja, as possibilidades são infinitas. Isso porque eu nem tô falando das acrobacias em que ele praticamente desafia a morte sem dublês. Enfim, se você já viu um filme do Jackie Chan, você sabe muito bem do que eu tô falando, não preciso nem mencionar tanto. Mas eu não posso deixar de mencionar a inesquecível cena do filme Police Story 1, em que ele pula do último andar de um shopping, se agarra em uma pilastra cheia de cabos elétricos e vai descendo 4 andares desse prédio agarrado na pilastra sem proteção nas mãos e sem algo muito efetivo para amortecer a queda, porque ele cai e atravessa a vidraça de um teto de uma estrutura feita de vidro, e se você acha que a cena acabou aí, nem a pau, ele ainda levanta cheio de adrenalina no corpo e continua perseguindo os vilões. Isso porque quando ele fez a descida, teve várias explosões de faíscas para todos os lados. Não é coisa para qualquer um fazer. Aliás, não é coisa para ninguém fazer além dele. Tanto que os filmes dele sempre acabam numa montagem mostrando os bastidores das cenas de ação sendo gravadas, normalmente mostrando ele tomando uma pancada séria,
ou se acidentando feio em uma dessas cenas de acrobacias doidas, o que faz o público sempre se conscientizar de que Deus gosta muito dele. E enfim, o Jackie Chan tem milhares de filmes na carreira, mas os que eu sugiro, que são os meus favoritos, são esses filmes da série Police Story, principalmente o 3, que tem a recentemente oscarizada e maravilhosa Michelle Yeoh, e uma série também chamada Armadura de Deus, em que ele faz uma espécie de caçador de tesouros, uma coisa meio Indiana Jones, mas com lutas à la Jackie Chan. Principalmente o 2, em que ele tem uma luta fantástica com uma turbina de avião assoprando ele e os inimigos junto. Mas como eu disse, os filmes do Jackie Chan tendem a ser mais leves e com mais comédia, apesar de ter alguns ali no meio que são mais sérios, até mesmo na série Police Story. Mas foi dele que surgiu essa leva de atores de ação que são especialistas em artes marciais e também em fazer cenas perigosas. Um dos mais óbvios que veio junto com ele foi o Jet Li, mas os caras de hoje mesmo que estão aqui passando por essa geração são mais o Donnie Yen, dos filmes Ip Man, o Tony Jaa, dos filmes Ong Bak, o Scott Adkins, dos filmes do Boyka, que eu adoro, todos caras em que a alquimia e a coreografia das cenas de ação são o prato principal dos filmes deles. Eu ainda tô para assistir alguns desses filmes, mas falando de um cara que eu gosto muito, que é o Scott Adkins, tanto que se um dia escalassem ele como Batman e fizessem um filme cheio de lutas e coreografias de ação, eu não reclamaria. Mas uma coisa que você pode ver nas coreografias dos filmes dele, principalmente nesses filmes da série do Boyka, que são filmes de torneio de luta à la O Grande Dragão Branco, só que dentro de uma prisão. Você pode ver como as cenas de luta estão sendo levadas a um patamar bem maior do que eram no passado, com movimentos de luta bem inventivos e formas de serem gravadas que apenas nos envolvem mais na ação. Ou seja, a câmera acompanha cada golpe, ela se abaixa, se levanta, se aproxima, se afasta, vira no ângulo junto com os lutadores, além de não tremer e dos cortes serem bem poucos. Uma coisa que em filmes normais de ação é usado para esconder os dublês ou até mesmo os golpes falsos. Por exemplo, nesses filmes normais você vê 3 ou 4 golpes sendo feitos ali para a cena, corte, mais 3 ou 4 golpes, corte, mais 3 ou 4 golpes. E aí juntando tudo isso na edição parece que é uma luta bem fluida. Mas nesses filmes do Boyka, do Scott Adkins e dos outros caras, não. Você tem pelo menos 7 ou 8 movimentos sendo feitos ali juntos. E aí corta para os próximos 7 ou 8 movimentos, o que deixa a cena muito mais dinâmica. Claro que isso depende também dos atores em cena que são mestres em artes marciais. Você não espera isso de atores normais de cinema que vão fazer um filme de ação de vez em quando. Mas todas essas questões deixam as cenas muito mais intensas. Um exemplo disso é o filme The Raid Redemption, um filme que você tem todos esses elementos de luta em corredores, em cômodos fechados, em lugares mais opressivos, mas sem perder essa dinâmica, usando todo o ambiente de maneira criativa, mas sempre usando 7 ou 8 movimentos dos lutadores por corte. Aliás, esse filme tem outro grande astro das artes marciais atual, que é o Iko Uwais, que se você não viu esse filme Raid Redemption, vá atrás. Aliás, tem o Raid Redemption 1 e o Raid Redemption 2. Um se passa em um prédio cheio de vilões e que ele é um policial que tem que lutar com todos eles. E o 2 expande a história e se torna uma coisa até mesmo meio que John Wick, onde você tem variedade de lutas, estilos e armas, além de ser sanguinário. Isso me lembra de outros 2 filmes nessa pegada que são incríveis, que é o A Noite Nos Persegue, também estrelado pelo Iko Uwais, e A Vilã. Esse último, A Vilã, é um filme que é muito inventivo nas cenas de luta. Inclusive tem 2 que me marcaram bastante, que é uma primeira cena de luta do filme que mostra a personagem saindo brigando com vários inimigos ao mesmo tempo, porém, tudo visto pelo ponto de vista dela. Ou seja, a câmera é ela, então você só vê os braços e pernas dela lutando com os caras em volta. E uma segunda cena que se passa dentro de um ônibus, em que a vilã, essa personagem do filme, sai lutando com vários caras dentro desse ônibus, e a câmera faz uns movimentos insanos, incríveis de entrar no ônibus e sair. Enfim, não tem nem como explicar, é só vendo mesmo pra crer. É de cair o queixo, cinema em sua forma mais fascinante. E isso me leva a uma outra fonte desses filmes de ação, uma fonte que eu adoro e que além de ser um balé de destruição, como eu disse até agora, é um balé de destruição com munição, que são os filmes do diretor John Woo, que eu mencionei anteriormente. E esse cara tem uma carreira fantástica que começa lá na China com os filmes chineses dele. Filmes fantásticos e clássicos de ação como Bala na Cabeça,
O Matador e um dos meus favoritos, Rajada de Fogo. Todos ou pelo menos 2 deles com o ator Chow Yun-fat. E aí depois ele vem para a América fazer filmes em Hollywood, trazendo essa dinâmica e habilidade com as cenas de ação que ele tinha. Porque, é claro, o americano não se aguenta, ele precisa copiar o que os outros fazem, então por que não trazer o cara em si para Hollywood? E aí ele faz uns filmes bons e uns filmes mais ou menos. Ele começa lá em 1994 com O Alvo, com Jean-Claude Van Damme. Em 96 ele faz um filme que é o meu xodó da infância. Eu assisti esse filme milhares de vezes no VHS, repetidamente. O VHS que eu gravei da Globo, é claro. A Última Ameaça, com Christian Slater e John Travolta. Um filmaço de ação. Daí ele faz outro filmaço que é o A Outra Face, com Nicolas Cage e John Travolta. Depois ele faz um filminho chamado Missão Impossível 2, que quanto menos a gente falar, melhor. E aí ele começa a tentar se aventurar por outros gêneros, como em 2002 ele faz um filme chamado Códigos de Guerra com Nicolas Cage, que é um filme de guerra, mas acho que não dá muito certo. E um filme chamado O Pagamento com Ben Affleck, que é um filme futurista e tal, mas de novo, não cabe ali com as sensibilidades dele. Não cabe com o estilo que ele criou até agora. E que estilo é esse? Chuva de balas durante os tiroteios. Câmera lenta que deixa a cena bem mais épica. Coreografia criativa entre os heróis e os vilões em combate. 3 grandes elementos, mas dentro desses 3 elementos há outros elementos ainda. Porque um tiroteio num filme do John Woo não é só um tiroteio. É uma explosão de faísca, de fogo, de pedaço de parede, de pedaço de tudo voando. E pessoas voando também com o impacto das balas, voando e rodopiando no ar. A coreografia dos confrontos é sempre o herói usando 2 pistolas de mão, normalmente com um óculos escuro para deixar ele mais estiloso, e atirando com as 2 armas ao mesmo tempo. E a câmera lenta, como eu falei, é para deixar a coisa mais grandiosa, mais épica, para dar uma ênfase nos movimentos e principalmente nos pombos. Pombos, muitos pombos. Pombos voando, batendo as asas, pombos para todo lugar. Todo filme dele sempre tem algum pombo voando, normalmente em câmera lenta, para representar uma poesia visual junto com a destruição. Porque nos filmes de ação de John Woo, cenas de ação não são simplesmente cenas de ação. É uma beleza destrutiva. Um balé de destruição, como eu disse várias vezes nesse vídeo. E sim, essas cenas são feitas para serem exageradas, fora da realidade, grandiosas, épicas, mas acima de tudo, dinâmicas, para encher os olhos do público e deixá-los sem fôlego. Eu amo esses filmes do John Woo de paixão e sugiro que vocês vão atrás deles se puderem. E é esse dinamismo que eu falei tanto hoje que está faltando para mim nos filmes de ação de hoje em dia. Os novos diretores e os criadores de efeitos especiais feitos por computador precisam olhar mais para esses filmes e entender o que fazia essas cenas darem certo, a criatividade envolvida nelas, as coreografias, os elementos de cenário que eram usados, não só a grandiosidade das explosões e tudo. Eu sei o que você vai dizer. Ah, mas o Homem-Aranha, como é que dá pra fazer um Homem-Aranha voando pela cidade sem efeito de computador? Eu sei, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de usar criatividade para tornar as cenas mais dinâmicas. E não só um amontoado de efeitos especiais juntos na tela sem vida nenhuma. É claro, existem as exceções de filmes de super-herói que tem cenas que se aproximam disso que eu falei hoje. A cena do trem no Homem-Aranha 2 de Tobey Maguire de 2004. É uma cena cheia de efeitos de computador, eu sei, mas que explora muito bem a fisicalidade do personagem em relação àquele ambiente que é o trem. Sem falar das possibilidades do personagem passando por dentro, por cima, por debaixo, enfim. Faz tudo que um filme com criatividade deve fazer. Aliás, o Batman também tem uma cena assim, no Batman vs Superman, aquela cena do armazém que ele luta com vários caras pra salvar a Martha. Uma ótima cena que inclusive eu lembro muito bem de uma tomada em que o Batman faz pelo menos uns 6 movimentos ali sem corte, batendo em vários caras em volta dele. Enfim, eu acho que é esse tipo de criatividade que tá faltando nos filmes de hoje, que quando a criatividade e os elementos certos são usados nas cenas de ação, a coisa sai boa. E sai boa demais. Eu queria agradecer se você assistiu esse vídeo até o final. Por favor, se inscreva e deixa seu like para eu poder continuar fazendo esse trabalho e falando de filmes, porque como eu disse, eu gosto de falar de filmes mais do que qualquer pessoa normal nesse mundo. E eu sei que você gosta também. Comente aqui embaixo algum filme que você acha que eu esqueci de falar na lista, ou algum filme com arte marcial ou cenas de ação mirabolantes que você gosta muito, e vamos discutir. Eu vou ficando por aqui hoje, até o próximo vídeo, e tchau, tchau.